Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que traz informações seguras sobre pediatria à sociedade. Hoje estaremos apresentando um tema que foi uma solicitação por ser muito interessante e que gera muita curiosidade, o universo da homeopatia. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de ter aqui uma pessoa que eu admiro muito, um grande amigo, um grande médico, pediatra e homeopata, Dr. Paulo Abraão. O Paulo Abraão foi o primeiro diretor médico do Grupo Pronto Baby na sua nova gestão. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre uma coisa que eu venho, na verdade, cultivando há algum tempo e, inclusive, formando homeopatas dentro da própria casa. Isso, para mim, é o mais importante. Se tudo correr bem, teremos, ao final de 2026, 4 homeopatas a mais formados dentro dessa casa. Para mim, é tudo. Excelente, Paulinho. O teu pioneirismo é sempre louvável e a gente aplaude sempre. Bom, Paulo, então deixa eu perguntar diretamente, né? A alopatia, ela, até pela cultura que a gente vive, por toda a tradição recente que a gente tem de medicina, ela já é algo que as pessoas que nos acompanham, né, muitos não profissionais de saúde, já conhecem mais. E a homeopatia? O que é a homeopatia, falando sucintamente, assim, de onde ela vem, qual é a história? Fala um pouquinho. Homeopatia, ela nasceu junto com a pessoa que acho que foi um grande marco da ciência homeopática, foi Samuel Hahnemann, de 1755, nos finais do final do século XIX. Essa pessoa, esse médico, ele, sabe, profundo desgosto da medicina que era praticada na época, ele começou a desenvolver uma ciência que até hoje, séculos depois, ainda é utilizada com a mesma forma, com a mesma perfeição e com o mesmo formato do original. Nada evoluiu além daquilo que, na verdade, faz parte do organon, a arte de curar, que foi o marco da homeopatia. Então, todos os homeopatas, eles, na verdade, leem a mesma cartilha, né? E a partir dessa cartilha, eles, através do que eu tento sempre colocar dentro para os homeopatas, é que precisamos sempre apurar a percepção. É uma coisa que falta na alopatia, né? O médico que consegue enxergar a doença, mas não consegue perceber. Isso é, para mim, crucial, né? Saber com que o homeopata é capaz de perceber a doença, o doente, a família, todos os problemas que cercam, né? E estabelecer um link com o doente, com a doença, não esquecendo da família, não esquecendo do perfil da família. Isso, para mim, é o importante. É isso que eu passo para aqueles que me seguem, né? Então, é isso. A princípio, a homeopatia é isso, né? Vem de 1755, o nascimento de Hahnemann, até os dias atuais, né? Existem para mais de 4.000 medicamentos homeopáticos, né? A maioria dos homeopatas dominam, digamos assim, com alguma folga, 150 medicamentos, né? E o restante a gente tem que correr atrás, através dos repertórios, através da matéria médica. Toda criança, todo adulto, ele é individualizado no tratamento. E é assim que funciona. Perfeito, Paulo, perfeito. E a gente está falando tanto dessa questão de formação, você citou formação de novos profissionais pelo Grupo Pronto Baby, aí eu conheço a sua forma de atuar, e sei o quanto você é humanizado no teu atendimento, o quanto o grupo se preocupa com essa humanização, que é algo que a gente veio falando. Você já deu um pouco dessa esteira inicial, mas me fala então desses princípios fundamentais. São esses princípios? São 3 princípios que estão associados. É a lei dos semelhantes, né, que foi em cima disso que Hahnemann fez a ciência, né, o semelhante curando semelhante, e o medicamento que é capaz de provocar a doença é capaz de provocar a cura. Mas isso não nasceu com Hahnemann, isso vem de Hipócrates. Hahnemann se baseou em Hipócrates, passou por Paracelso, entendeu? Então isso daí tem séculos de intervalo entre eles e eles levaram a sério, muito a sério, tudo isso. Então a lei dos semelhantes, o semelhante curando o semelhante, a experimentação em indivíduos saudáveis, né? Você experimenta um medicamento não no indivíduo doente, mas no saudável, provocando nele
as alterações. E as doses infinitesimais, quando você pega a dose de um medicamento e dilui ela ao ponto onde você pode obter da solução as mesmas funções, como se tivesse princípio ativo na sua totalidade. Então, esse é o princípio. Lógico, né? Cuidando sempre com a preocupação de que a cura tem que ser sempre perene, suave e progressiva. O medicamento homeopático ele não interfere em nada com a alopatia. Muito pelo contrário, é uma coadjuvante. O tratamento homeopático faz parte, né? E é isso que nós explicamos no dia a dia. O medicamento homeopático não interfere com a alopatia, só ajuda, entendeu? E não prejudica em nada. É suave, perene e progressivo. Ótimo. Agora, Paulo, assim, justamente tentando decodificar essa mensagem médica, que às vezes é meio restrita, né, ao profissional de saúde, ao profissional médico, dessa ciência tão fantástica que já tem séculos, né, e ainda hoje gera tanta dúvida e tal. Como que ela atua no organismo, né? E aí a gente está focando mais na questão da saúde física, mas tem também a questão da saúde emocional, da saúde... Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que isso é um ponto muito forte da homeopatia, né? A ciência homeopática, ela tem um viés que, na verdade, ela não se preocupa só com a doença. O mental, orgânico, e nessa ordem, normalmente é o que nós aplicamos, o tratamento ele tem que ser holístico, ele tem que pegar todo o ser. Né? Não é só a parte, a orgânica, um resfriado, meu filho melhora com homeopatia, melhorou, nunca mais teve otite, não, mas o mental dele melhorou o mental, conseguimos atingir o mental, o comportamental dessa criança, birrenta, não com desordens, com desobediência, todos aqueles fatores que normalmente cercam as crianças, principalmente de hoje, né? As crianças que acabam adquirindo um perfil, muitas das vezes, de oposição, né? E nessa relação que eles estabelecem com isso fica complicado, porque as famílias, elas começam a ficar em conflitos, né? Um conflito familiar se estabelece, a criança passa a ser prejudicada no todo. Então, muitas das vezes, essa relação que se estabelece com o tratamento, ela ultrapassa a barreira do tratamento do orgânico, ultrapassa o mental, o comportamental da criança, e nós acabamos, como muitos deles já viram, os que me seguem, nós começamos a tratar a família, começamos a tratar a mãe. Por diversas vezes, as mães começaram a sentir que o tratamento chegou até elas através da criança. Elas melhoraram o medicamento e não tomaram o remédio. Simples assim. Entendeu? Agora, Paulo, você já começou a trazer um elemento que eu acho muito interessante, porque a gente está num podcast do Grupo Pronto Baby, que é um grupo que tem atenção com o acompanhamento da criança. Então, como é que a gente poderia falar um pouco mais dessa aplicabilidade da homeopatia no universo da pediatria? Bom, nesse universo, nós normalmente costumamos abordar as crianças, principalmente as crianças com problemas respiratórios. Digamos assim, a grande massa do nosso atendimento está ligado aos problemas respiratórios. Aí vem as alergias, as otites, as rinites, as sinusopatias, as crianças que precocemente começam a apresentar problemas, ainda mais, principalmente essas que muito pequenininhas já começam a frequentar creches. Então essas crianças passam a ser o nosso alvo maior. A nossa experiência tem mostrado que as crianças reagem muito bem, né? Não com nós no curso do desenvolvimento desse curso que nós estamos aplicando aqui, tivemos a oportunidade de ver por diversas vezes elogios rasgados, o antes e depois da homeopatia, o antes e depois dos processos alérgicos, o antes e depois das otites, o antes e depois dos resfriados frequentes, as crianças que eram internadas e que diminuíram o número de internações. Entendeu? Então, isso tudo nos anima, né? E, logicamente, propaga o processo para outros. Né? Então, começamos com uma residente, com uma ex-residente, agora até eu estou com uma residente do terceiro ano,
tem uma residente do segundo, tem outra. Então, todas elas estão empenhadas em término de um curso, todas matriculadas do Instituto Hahnemanniano do Brasil. Quer dizer, eu sou, no caso aqui, atuando como mentor e preceptor através do Instituto. Isso tudo está acontecendo dentro da maior, digamos assim, transparência possível dentro da formação. Isso está me animando, né? Porque isso é o que me faz levar o processo adiante. Exatamente, que saber que os nossos resultados estão realmente fazendo uma grande diferença. Que bom, Paulinho, que bom. E você falou, numa fala um pouco anterior sua, da questão da contraindicação. Contraindicação de qualquer proposta terapêutica é algo que preocupa muito aos pais, né? Então, a gente não teria contraindicação com homeopatia. Não existe contraindicação. Os remédios homeopáticos, eles são compatíveis com qualquer. Eu acredito que talvez, por exemplo, uma intolerância à lactose, né? Remédios homeopáticos, muitos deles são feitos com lactose, açúcar do leite. E outros são feitos com sacarose, né? Outros são feitos com glicerina. Existem outros que são outros veículos que podem ser utilizados, como álcool, sabe, em veículos alcoólicos, mas essa relação se estabelece exatamente dentro da própria história. Não existe contraindicação à medicação homeopática. Todos eles todas as crianças, os adultos, eles recebem muito bem e reagem muito bem. Só que existe um detalhe dentro da homeopatia. Para entender a homeopatia, você tem que estar com a mente e com o coração aberto. É isso. Não dá para você entrar aqui, será que vai funcionar? Não. Procurou homeopatia, abre o coração e a mente que eu faço o resto. Nós fazemos. Bom, eu dou essa tua fala porque a gente já está se aproximando do final, nosso podcast é curto, é uma proposta de trazer um primeiro esclarecimento sobre os temas que a gente propõe aqui, e que você foi extremamente claro, eu acho que foi muito boa essa conversa, mas justamente assim, já que a gente está se aproximando do fim, nessa tua questão de estar com o coração e mente aberta, o que você gostaria de dizer para as pessoas que ainda têm dúvida em relação à homeopatia? O que você acha que é importante, esse teu tempo já de prática também homeopática, você dizer a essas pessoas? Qual é a mensagem que eu deixo para aquele que nunca, a princípio, nunca testou ou se fez, digamos assim, merecedor do processo, né? Eu acho que, na verdade, não passa a ser só uma opção. Tem credibilidade atrás do processo, existe ciência atrás do processo, existe toda uma experimentação para mais de 200 anos nessa história. Então, o princípio da experimentação tem que ser levado em consideração. Eu vou experimentar, assim como Hahnemann fez nos seus testes, nas suas experiências. Eu vou experimentar, mas venha com a mente e com o corpo, e coração aberto, porque a homeopatia pode resolver muitos dos problemas. E dentro dessa casa e fora dela, né, eu tive a oportunidade de fazer recentemente, e a princípio, Mário Eduardo, ele é testemunha disso, né? Por 2 vezes, 3 vezes, eu posso dizer para você que eu usei nosódios em pacientes internados, né? E esses nosódios fecharam as feridas, as coisas funcionaram, coisas que a princípio estavam cronicamente estabelecidas começaram a regredir. Então, eu me emociono sempre em falar isso porque vai além da compreensão. Paulinho, não tem como a gente nem seguir adiante com nada tão espetacular como a tua emoção que revela você acreditar. E eu acho que isso, a gente fala no podcast, né, que são informações seguras. E acho que uma coisa que confere segurança é a legitimidade de a gente realmente acreditar. Eu só tenho que te agradecer por todo o teu carinho, toda a contribuição, não só ao podcast, mas o trabalho dessa casa, desse grupo Protobaby que nós conhecemos. A única coisa que eu digo é o seguinte: acreditem, nós estamos formando pessoas que com segurança vão dar continuidade ao trabalho que eu iniciei. Acredite na casa, acredite na especialidade, acredite no Protobaby. Ele está indo além das fronteiras que, a princípio, inicialmente, foram propostas para essa casa. Então, nós estamos transpondo fronteiras em todos os sentidos. Então, precisamos ter credibilidade. E a credibilidade só vem exatamente através da segurança e exatamente dos resultados, né?
Meu amigo, muito Eu obrigado. agradeço a oportunidade de falar de uma coisa que é tão antiga e tão nova para muitos, né? Estamos sendo procurados no dia a dia. As nossas agendas, graças a Deus, estão completas, repletas, e com certeza, com a formação dos homeopatas, eu vou poder duplicar, triplicar essas agendas e as coisas vão começar a realmente funcionar. E assim, chegamos ao término de mais um episódio do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby, que hoje trouxe o tema homeopatia, com o pediatra homeopata Paulo Abraão, primeiro diretor do grupo e meu amigo. Acompanhe as nossas redes.